Bom, então, bom dia novamente a todos e todas. Eu me chamo Gustavo, seu host desta sessão. Vou estar auxiliando aqui o professor Leonardo Gandolfi. Tem necessidade do que vocês possuam, vocês podem me chamar pelo chat, que é ativado na barra inferior da tela, certo? A nossa sessão ela tem duração de aproximadamente 1 hora e 40 minutos. Cada participante desta sessão tem até 20 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho, certo? Ao final das discussões, nós faremos os comentários e vamos também utilizar esse tempo para tirar dúvidas de vocês, tá? Caso vocês notem alguma falha no momento da apresentação de alguém, vocês podem me comunicar pelo chat ou pelo áudio. Professor Leonardo, seja bem-vindo, bom dia, a palavra é sua. Olá, Gustavo, bom dia. Bom dia a todo mundo, né? Bom dia especial aos participantes, né? Aqueles que vão fazer a comunicação hoje. Essa é a mesa Interlocuções com Carlos de Oliveira, né? Meu nome é Leonardo, eu sou professor da Unifesp, né? Universidade Federal de São Paulo, e acho que fui escolhido para fazer a mediação dessa mesa porque tem tempo que eu estudo Carlos de Oliveira, né? Estudei no mestrado, estudei no doutorado, e então estou aqui para fazer essa mediação do Francisco Santos Borges, que é da UFPA, né? Que vai apresentar a historiografia pessoal de Carlos de Oliveira, fragmentos de paisagem da Amazônia e da Gândara nas edições de turismo. Depois a Gisele Caroline Siger da Silva, que é da PUC do Rio Grande do Sul, que vai apresentar a desfiguração da personagem, desfiguração da ação narrativa, para ler Bolor e Finisterra, não é? Augusta Belar e Carlos de Oliveira, um estudo comparativo. Em seguida, a Alana Francisca da Silva Hoffmann, da Federal de Santa Maria, né, o FSM, que vai apresentar o trabalho do Esplendor à Decadência, a composição dos Paulos, né, em Casa na Duna, do Carlos de Oliveira. E, por fim, o Thales Candal Reis Fernandes, da FRJ, né, que vai apresentar o trabalho sobre grãos de areias e universos, representação e conhecimento, em Afonso Cruz e Carlos de Oliveira. A gente vai seguir a ordem, né, que nós temos aqui. Eu acho que o Francisco não está, é isso? Entre a gente. Então, eu passo a palavra à Gisele, que está aqui, né? Gisele, você começa, então, faz uma apresentação melhor sua, né, do que essa que eu fiz, fala um pouco em que fase do estudo que você está, e aí lembrar que a gente tem 20 minutos de apresentação para cada um, tá? E aí eu vou contar aqui, e aí eu aviso quando estiver faltando 5 minutos pelo chat, tá bom? Bem-vinda. Obrigada. Vocês me ouvem bem? Está um pouquinho baixo. Melhorou? Mas dá para ouvir, tá um pouco baixo. Eu não sei se os outros estão ouvindo, me ajudem, Thales, Alana, se vocês estão ouvindo direitinho ela. Não consigo. Gisele, você tem algum fone de ouvido para que possa te auxiliar? Deixa eu tentar ver se eu encontro. Vai ter que ser assim. Então, chega mais pertinho, então, para a gente ouvir. Está bem baixinho. Tá. A não ser que vocês queiram alterar a ordem e eu tentar resolver enquanto isso. Não sei. Você prefere? Então nós passamos para a Alana. Não é, Alana? Você começa, então, e depois nós voltamos para a Gisele. Alana, você está sem som. Embora o seu microfone não apareça aqui como mudo.
Continua sem som, Alana. Ok. Tá, eu acho. Ela vai sair. Vamos esperar um pouco, Thales, que eu acho melhor não é passar para você, né? Porque acho que agora a gente está tendo muitos problemas, até porque, como elas estão resolvendo o problema técnico, se eu passar para você, elas não vão te ouvir, muito provável, né? Então vamos esperar um pouquinho e ver se as duas conseguem resolver o problema. Será que agora está funcionando? Sim. Então, bom dia. Bom Me dia. chamo Alana. Desenvolvi uma pesquisa de mestrado na Universidade Federal de Santa Maria. Defendi no início de 2020. E a minha pesquisa foi sob a orientação da professora Raquel Trentin Oliveira. A Gisele foi minha colega de mestrado, inclusive. Nossa pesquisa foi interessante porque eu comecei com Casa na Duna e ela foi com Finisterra. Então a gente trocou bastante ideia sobre a obra, né? Então o trabalho que eu vou apresentar hoje é um recorte da dissertação e se refere especificamente à análise dos 3 protagonistas de Casa na Duna. Como categoria fundamental da narrativa, a personagem releva-se ainda mais no neorrealismo. Para Carlos Reis, esse destaque e as relações permitidas por ele são facilmente explicáveis quando lembramos que o neorrealismo acentuou o seu caráter de humanismo renovado. Nesse sentido, o compromisso social assumido pelo movimento inevitavelmente envolvia uma atenção considerável aos elementos humanos que povoam o universo da ficção, de modo que a elaboração da personagem passasse a ser um domínio privilegiado de projeção de valores e de denúncia de contradições. Em suma, os neorrealistas estavam preocupados com os homens, com a denúncia da fome, da doença e da ignorância, conforme assevera Fernando Mendonça. No entanto, segundo ele, Carlos de Oliveira foi mais além, pois, e aqui eu cito, deu uma alma e um rosto e um problema diferente a cada um dos protagonistas. É certo que estes continuavam como estereótipos na história de uma economia em mudança, mas os seus gandarenses foram sempre assustadoramente individuais. O seu testemunho universalizava-se no que um homem tem de comum com todos os homens. A obra de Carlos de Oliveira é, por isso mesmo, uma das mais importantes, porque, diferente no momento histórico em que os romances e os contos se nutriam de heróis sem perfil, as suas histórias transcendiam o mero significado do homem social e preocupavam-se com o homem existencial. Fim de citação. Tendo isso em vista, entendemos que a verossimilhança do universo e das figuras privilegiadas pelo movimento neorrealista reside na abordagem da coletividade a partir da individualidade e da subjetividade de cada personagem. No que se refere a Casa na Duna, as personagens representam individualmente toda a sua classe. Isso porque, por intermédio dos empregados da quinta em Corrocovo, encaramos as problemáticas típicas dos trabalhadores rurais que são explorados pelos patrões. Da mesma forma, por meio da família Paulo, observamos a decadência de uma pequena burguesia rural e de um sistema de produção que são devorados pelo progresso industrial e pelo capitalismo ascendente. É por isso que, mais do que meramente classificá-las de acordo com a sua complexidade, aqui nos interessa analisar como são construídas, que relações conservam entre si e que funções desempenham na narrativa as 3 personagens centrais do primeiro romance de Carlos de Oliveira, representantes das 3 últimas gerações da família Paulo, né? Quais sejam o velho Paulo, Mariano Paulo e Hilário. Para tanto, partimos de 4 critérios estabelecidos por Felipe Ramon, que possibilitam hierarquizá-las e distingui-las. Uma qualificação diferencial, uma distribuição diferencial, uma autonomia diferencial e uma funcionalidade diferencial. Então, embora o velho Paulo só apareça em analepses e lembranças pontuais das demais personagens, incluímos-lo entre as protagonistas pelo fato de suas aparições serem momentos marcados, que deixam entrever a antiga abastança da família e que estabelecem um contraste entre passado e presente, assim evidenciando a gradativa degenerescência que a envolve. Mariano Paulo, por sua vez, é a primeira personagem a figurar na narrativa,
o que lhe confere de antemão lugar de destaque em relação às demais. De início, percebemos que a história centrar-se-á nele e na casa da família, e que ambos funcionam como ponto de agregação, para os quais todas as personagens e ações confluem. Além disso, a profundidade psicológica com que é caracterizado, bem como seus atributos morais e sua genealogia expressa, diferentemente de outras personagens, excetuando Hilário, destacam-no no romance. Da mesma maneira, Hilário releva-se na narrativa, mas todos os seus atributos contrastam com os do pai e do avô, de modo a confirmar a decadência da linhagem. No parágrafo que inicia o segundo capítulo do romance, já em Analepse, o narrador nos informa que a construção e a ampliação da quinta aconteceram gradativamente, durante várias gerações da família Paulo. Diante disso, percebemos que, além de conservar a propriedade e dar continuidade ao trabalho de seus antepassados, o velho Paulo reforma a quinta, tornando-a mais próspera e também mais convidativa e acolhedora para os amigos da vizinhança, que retornam ao convívio familiar dos Paulos. Mais do que um simples mantenedor do legado dos que o precederam, o patriarca da família é o último espécime de um passado glorioso, opulento, aspecto que corresponde à sua funcionalidade diferencial. É por isso que a prosperidade da quinta reformada, ainda na juventude de Mariano, espelha o auge do vigor e da saúde do velho Paulo, e deu um momento em que a tragédia não manchara as paredes da casa. Referente a isso, cabe lembrar que as aparições desta personagem se restringem a analepses e lembranças pontuais, o que, como ocorre com Dona Conceição, enfatiza sua distribuição diferencial em momentos marcados da narrativa. Já no quinto capítulo, nos deparamos com uma figura extremamente distinta daquela apresentada no começo do romance. Sob a perspectiva de Hilário, nas rememorações de sua infância triste e solitária, encontramos novamente o velho Paulo, mas dessa vez já acometido pela doença que lhe tolheu o discernimento e o tornou desconfiado e ranzinza. Essas lembranças registram a decadência da personagem de modos diversos. Percebemos seu comportamento desconfiado e agressivo, bem como sua necessidade de utilizar uma bengala para se suster, elementos que sugerem sua debilidade física e mental. Assim, na figura do velho Paulo, vislumbramos o passado venturoso da quinta em Currocovo e a tenacidade dos descendentes de Silvério Coxo, iniciador da linhagem e edificador da casa e da propriedade da família. A propósito, importa frisar que sua genealogia expressa lhe confere uma classificação diferencial, aplicável apenas às protagonistas do romance, e que nele observamos os primeiros sinais de degradação, tanto física quanto psicológica, que atingirá as duas últimas gerações dos Paulos até a destruição total. Representante da penúltima geração da família, Mariano Paulo é quem vivencia com mais intensidade a degenerescência que envolve a quinta e seus proprietários, visto que testemunha o enlouquecimento e a morte do pai e a trágica morte do único herdeiro, do qual sempre fora distante afetivamente. Ademais, Mariano Paulo é a primeira personagem a ser introduzida no romance, logo após os dois parágrafos iniciais que situam o leitor no espaço em que se passa a história, dado que indicia seu protagonismo na história e que se relaciona às suas distribuição e qualificação diferenciais. Sua relação complicada com Hilário representa não só o enfraquecimento dos vínculos afetivos, como também a incapacidade de comunicação entre as duas gerações, aspectos que configuram, em alguma medida, a degradação que envolve a família, pois o rapaz pouco se interessa pela quinta e não demonstra preocupação com as tentativas paternas de salvaguardar seu futuro. De um lado, os Paulos vivem em atrito constante, ou pior, praticamente isolados, cada qual mais estranho ao outro. Do mesmo modo, a quinta vai de mal a pior, sem que se vislumbrem alternativas para reverter o declínio no qual se encontra, visto que Mariano resiste às mudanças exigidas pelo tempo e pelo progresso. Quando a situação da propriedade se agrava, o patriarca, mesmo após ponderar a questão, recusa a possibilidade de investir em maquinário agrícola, preferindo manter-se apenas com o trabalho braçal de seus empregados, por considerar que tal investimento seria prejudicial também a eles, reflexão que revela sua preocupação social. Todavia, mesmo diante dos fatos, Mariano não aceita a falência de tudo pelo que lutaram seus antepassados. É então, sob a perspectiva de Dr. Seabra, que vemos evidenciada a debilidade psicológica da personagem diante de uma sucessão de infortúnios, desde a morte trágica da mulher e o enlouquecimento do pai, até o descalabro da quinta, que paulatinamente lhe foram tolhendo a sanidade. Ao final da narrativa, a morte inesperada do filho é o acontecimento que faltava para completar o destino funesto da família.
sem nada mais pelo que zelar, uma vez que sem descendência e quase sem patrimônio, crendo que todos os amigos que lhe restaram acabarão se voltando contra ele, Mariano decide dar fim ao que resta da quinta, a fim de alcançar a sua vitória sobre o destino antes que o dia nasça. Conforme Zilda Freitas, ao fazer isso, ele encerra um ciclo, extinguindo o símbolo do predomínio de um sistema de produção que se tornara antiquado. Por isso, podemos dizer que sua funcionalidade diferencial ancora-se no fato de Mariano atuar como representante da burguesia rural em decadência. A respeito dessa personagem, José Manuel da Costa declara que os olhos visionários inflamados e cegos de Mariano Paulo, incapazes de compreender a lógica da história, são uma metáfora para a percepção e o conhecimento impossíveis. Como indivíduo e como parte de uma classe, a personagem é consumida pelo tempo e atinge o seu fim. Sob o fogo cruzado da autopreservação e da morte, no mundo coberto por ruínas, de desumanidade e fatalidade, Mariano Paulo tragicamente trava uma batalha desigual contra a natureza e contra a história. Oprimido pelo passado, pelas figuras dos seus antecessores, sobretudo do pai, sob cujas leis e tradições ainda tenta viver, e pelo futuro, obcecado por salvaguardar a fortuna dos Paulos. Mariano mostra-se inflexível diante das urgências do presente e das mudanças exigidas pelo tempo. Taciturno, solitário e sonhador, Hilário é o representante da última geração da família, e sofre desde a infância com o distanciamento e o silêncio do pai e a ausência da mãe, a cujo retrato se agarra em momentos de medo e tristeza. Caracterizado por Dr. Seabra como fraco e ensimesmado, o menino passa parte da infância num colégio interno, onde não encontra amizades, apenas brincadeiras violentas, as quais o fazem recolher-se a um canto frágil e tristonho. Em decorrência do isolamento e da carência afetiva, Hilário refugia-se em sua imaginação, povoando a solidão de coisas mágicas, como meio de escapar à dura realidade que o cercava. Ele prefere o silêncio e o mistério da natureza ao contato humano. É interessante notar que o menino recria, em sua imaginação, a solidão que domina a sua vida na outra realidade, a verdadeira. No entanto, no mundo imaginado, Hilário atribui a si mesmo características que não são suas na vida real. Se percebe como um capitão de piratas, o único sobrevivente de um naufrágio em que toda a tripulação pereceu. Contudo, mesmo quando se sente o capitão de pirata sobrevivente, navegador e aventureiro, Hilário busca o retrato oval com a imagem da mãe. De todas as personagens do romance, é ele quem mais conforto encontra na natureza, a ponto de desenvolver mais vínculo com o ambiente natural do que com o familiar, isto é, com o casarão onde a família reside há gerações. Isso se deve ao fato da casa, na percepção do menino, carregar uma atmosfera de morte e doença, que desde muito cedo o aterrorizam e ao mesmo tempo o fascinam. Tão grande é sua curiosidade pela morte, que em determinada ocasião, sabendo distinguir os cogumelos bons dos maus, conforme aprendera com Firmino, colhe e leva para casa às escondidas um cogumelo venenoso, que quase lhe toma a vida. Quando Mariano, consternado, lhe pergunta que diabo lhe passara pela cabeça, Hilário responde que era só para saber como se morre, tendo em mente a mãe e o avô. Episódio que marca a primeira tentativa do rapaz de se aproximar da morte, sendo as outras duas o episódio da agressão à égua e a briga que se envolve numa festa em São Caetano. Embora os dois últimos não se revelem um desejo consciente pela morte, neles fica evidente que a personagem se sente atraída por situações de risco, sobretudo por sua covardia em enfrentar as consequências de seus atos. Entretanto, a aspereza de sua vida é amenizada quando se envolve com Guilhermina, mulher de vida dissoluta, amante dos trabalhadores da região. Ela pouca atenção lhe dá, embora sempre o admita em sua casa quando está sozinha. Sob sua perspectiva, percebemos os traços pueris de Hilário já adulto, que bate o pé em birra quando ela se nega a recebê-lo ou quando ele se depara com outros homens lá. O relacionamento dos dois enfurece Mariano Paulo, que proíbe Hilário de visitar a amante, a qual considera indigna de um homem como ele. Além disso, a compleição frágil de Hilário, sempre adoentado, seu temperamento covarde e seu desinteresse pela quinta, traços que evidenciam que a linhagem dos Paulos está a se degenerar física e moralmente, convence Mariano de que o filho não é o herdeiro com que sonhava, pois apesar da herança dos Paulos, exigia ombros fortes de alguém capaz de confundir a quinta com a vida. Sofrendo com a morte da mãe e com a raiva do pai, Hilário extravasa seus sentimentos na égua da família, pela qual parecia nutrir alguma afeição ou com a qual ao menos se preocupava. Esse episódio revela não apenas a violência de que ele é capaz,
mas principalmente sua covardia reiterada ao longo de toda a narrativa. Para João Camilo, o gesto da Hilário aparece como uma espécie de tentativa irracional de escapar de sua angústia e que mostra, acima de tudo, sua incapacidade de enfrentar seus problemas. Ainda interessante notar, no episódio de agressão à égua, que os elementos naturais tão amigáveis e reconfortantes ao menino voltam-se contra o rapaz, como que revidando a violência imperdoável por ele cometida contra um dos seus. Esse ato lhe renderá um lanho a sangrar na testa, sinal que pronuncia sua morte trágica por uma enxada enterrada na cabeça no penúltimo capítulo do romance. A propósito do desinteresse pela Quinta e das atitudes de Hilário, é importante salientar que, segundo Zilda Freitas, ele representa uma facção da sociedade do período pós-guerra que pretende abalar os valores arraigados e não se deixa seduzir pela continuidade dos negócios da família. Além disso, desafia o perigo, a morte, mas sente-se incapaz de seguir os passos do pai, de aderir aos seus objetivos e, por isso, se mantém alheio aos problemas da Quinta, vivendo em um mundo próprio. Podemos considerar, pois, que essa característica aponta para sua funcionalidade diferencial, isto é, para a ideia de que Hilário funciona como símbolo de uma geração desinteressada pelo legado de seus familiares, e representa, assim, a morte da classe social a que pertence. No penúltimo capítulo do romance, ele envolve-se numa disputa por Guilhermina. Nessa ocasião, percebemos que reconhece e rechaça seus principais atributos: o medo, a covardia e a agressividade, os quais acabam por lhe custar a vida sem que ele o possa imaginar. Verificamos que a coragem e a ternura são os atributos pelos quais Hilário mais anseia, aqueles de que ele mais carece. Por meio do discurso indireto livre, percebemos que a personagem sente repulsa pela própria condição e que tem dúvidas sobre se vale realmente a pena lutar para conseguir aquilo que mais almeja. Envergonhado, parte para casa para furtar-se de encarar a si mesmo, encontrando, porém, a morte no meio do caminho. Para Maria Alzira Seixo, a morte de Hilário representa a libertação para a qual sua revolta o conduz. Antes de destruí-lo, sua morte, ao contrário, o liberta, porque o poupa da ruína da casa e da falta da mãe. Outro assim, a morte do velho Paulo se apresenta como libertação, uma vez que ela o salva de presenciar o descalabro total da Quinta. No caso de Mariano Paulo, isso não acontece. É ele quem testemunha a decadência da casa, da propriedade, da saúde do pai e de sua linhagem. É interessante notar ainda que o protagonismo de Mariano Paulo na derrocada da família e da propriedade fica evidente no lugar que ocupa nas 3 gerações e nos nomes das 3 personagens. A penúltima geração da família é representada pelo velho Paulo, cuja nomeação parece ter sido feita em relação ao filho, uma vez que jamais tomamos conhecimento de seu prenome. Hilário, por sua vez, representa a última geração da família, e em momento algum da narrativa é referido pelo seu sobrenome, como se não pertencesse à linhagem dos Paulos, aos descendentes fortes de Silvério Coxo, aventando sua ligação com a mãe, a quem nem chegou a conhecer, mas da qual não consegue se desligar. São esses dados que constituem sua qualificação diferencial como protagonista do romance, no que concerne tanto sua genealogia expressa quanto a sua fraqueza e covardia, em contraste com a tenacidade de seus antepassados. Aliás, é o vínculo inquebrantável com a mãe que justifica seu constante flerte com a morte, pelo qual parece atraído, visto que frequentemente se coloca em risco, mesmo que não encare as consequências disso. Convém lembrar que, embora se perceba corajoso e destemido em sua imaginação, Hilário, na realidade, é medroso e covarde. O rapaz é o que menos mantém contato com a casa, preferindo aliar-se dela e refugiar-se em sua ilha da imaginação. Mariano Paulo, por seu turno, é geralmente referido pelo prenome e pelo nome de família simultaneamente, numa sugestão de que ele seria o representante por excelência da linhagem dos Paulos. Nesse sentido, observamos que das 3 personagens, Mariano é quem encarna perfeitamente a decadência tematizada no romance. Enquanto o velho Paulo aparece apenas nas lembranças de outras personagens, e Hilário, figura sempre débil e distante da Quinta, perece antes da ruína completa da família, Mariano é quem mais sente a transformação, a queda do vigor, a degenerescência. A casa rui em sua e por suas mãos, não nas mãos do velho Paulo, que reconstruiu e expandiu a Quinta, nem tampouco nas mãos de Hilário, fraco, desinteressado, morto antes da degradação total se concretizar. Importa perceber, por fim, que a decadência de Mariano Paulo está ligada à perda de todos os seus entes mais queridos, o pai, a mulher e o filho,
e a ele, o mais afim à quinta, que cabe a tarefa de vencer o destino, de pôr fim a tudo, antes que a ruína completa o alcance. É isso. Obrigada. Obrigado, Alana. Depois você volta para falar um pouquinho mais, né? Vamos ouvir todos os trabalhos. Mas muito interessante a leitura para e passo que você fez do romance, a partir das três personagens, né? E depois eu queria ouvir mais, até para saber, porque, não sei, me ocorreu a palavra limiar, né? Quase como se o centro, que é o Mariano Paulo, fosse um limiar também, né? E aí eu queria pensar o próprio Carlos de Oliveira, o lugar dele no neorrealismo também, num lugar limiar. Mas depois a gente conversa sobre isso. Vamos ouvir a Gisele apresentar o seu trabalho agora, que é... Agora vocês me ouvem bem? Ainda está um pouquinho baixinho, mas acho que está melhor. Mas vamos lá, acho que agora a gente também já acostumou a ouvirmos a Alana, já estamos com a atenção mais voltada, acho que vai dar para ouvir bem. Olha lá, Tá, qualquer não, coisa agora eu tô com um fone aqui, não sei Não, mais tá... de recursos Não, técnicos recorrer. tá. A gente está ouvindo. Tá, perfeito. Então, bom dia. Eu me chamo Gisele, eu estou no meu 2º ano de doutorado em Letras, Teoria da Literatura pela PUC do Rio Grande do Sul. Já venho trabalhando com Carlos de Oliveira desde o mestrado. Agora, no doutorado, a minha pesquisa está situada no âmbito dos estudos narrativos e se propõe a entender os processos de figuração, né, ou desfiguração da personagem em narrativas portuguesas do século XX. E hoje, a minha reflexão ela se orienta em torno de um aspecto narratológico, né, que é a relação personagem-ação, de duas narrativas bem paradigmáticas da ficção portuguesa contemporânea, que são Bolor, de Augusto Adelaira, publicado em 68, e Finisterra, né, em 78. Dito isso, eu passo propriamente a minha exposição. O enredo, como se sabe, é uma das características definidoras da narrativa, de Aristóteles a Genésio. De modo que, como quer que sejam designados seus aspectos, história e discurso, independentemente de sua definição, o sequenciamento de eventos costuma ser central na compreensão da narrativa. Na esteira da análise estrutural da narrativa, Genésio distinguiu entre história e discurso, designando por história o significado, o conteúdo narrativo, e por discurso, a narrativa propriamente dita. Significante, o enunciado, discurso ou texto narrativo em si. No entanto, como seu interesse residisse estritamente nesse último, pouca atenção dedicou à história, ainda que desse a ver a complexa especificidade da ação na recherche de Proust. Em vista do alargamento semântico da noção de ação ensinado pela própria ficção narrativa, sobretudo a partir do século XX, a narratologia, na sua fase chamada pós-clássica, ampliou consideravelmente seu escopo, evitando certas dicotomias e classificações um tanto rígidas da narratologia dita clássica. A ação passou a receber maior atenção. Em texto de 2007, Brian Richardson, um dos nomes atuais dos estudos narrativos, ao pensar acerca da ausência de enredo, no caso específico do drama pós-modernista, alude, entre outros textos, ao caso de A Terms of Her Life, de 1977, de Norton Creek, na qual o conceito de história, segundo ele, não tem lugar, isto é, nos seus termos, e aqui eu cito, os atores não se fazem passar por personagens e suas ações não revelam uma história ou mesmo retratam acontecimentos. Esta é uma peça não representacional na qual os atores apenas falam suas falas. Como os próprios atores afirmam para o público, isso não é um drama. Nenhuma ação que ocorreu em outro lugar é reconstituída aqui. Não se trata de um faz de conta que reencena uma ação que realmente aconteceu uma vez. O tempo não desempenha nenhum papel aqui. Não estamos ensinando uma trama. Fim de citação. Diante de tais obras, afirma Richardson, podemos questionar se realmente não há enredo aqui. E se de fato não há, o que impulsiona o discurso para frente? Richardson entende que numa peça como essa, apesar de tudo, há sim enredo. Se bem entendido,
atribuirmos ao conceito de enredo uma maior amplitude semântica. Cito novamente. Embora os autores tenham afirmado que o enredo não é inventado livremente, pois não há enredo, podemos, no entanto, apontar que foi apresentada uma ordenação alternativa do discurso, que emprega a retórica da progressão e traça uma espécie de padrão de sombra que, em geral, imita o movimento de tramas mais convencionais. Podemos chamá-lo pseudo-enredo ou talvez um enredo não narrativo, se isso não for uma contradição em termos. Em qualquer caso, mostra-nos como a rejeição pós-moderna de fronteiras e hierarquias pode produzir uma obra totalmente original e nos obriga a repensar ou reconstruir o próprio conceito de enredo. Citação. As considerações de Richardson, embora referentes ao drama, são igualmente pertinentes para a ficção narrativa, como têm demonstrado teóricos como Monica Fludernick e Bo Peterson. Este último, em texto de 2012, ao analisar romances do escritor americano Nicholson Baker, assinaláveis pela ausência de enredo, ou antes pelo que chama plotagens mínimas, fornece pistas importantes para pensarmos sobre o que acontece quando nada acontece nas ficções narrativas. Peterson defende que as narrativas aparentemente destituídas de trama são mantidas vivas por uma variedade de técnicas que devem ser pensadas em termos da rejeição pós-moderna de fronteiras e hierarquias. Por exemplo, cito, quando o enredo é abandonado ou marginalizado, a atenção subsequente aos detalhes pode levar a descobertas significativas, conduzindo tal atenção, em muitos casos, à predominância da descrição sobre a narração. Outras vezes, a ausência de enredo, no sentido de sequenciamento mínimo de eventos do enredo principal, não impede uma série de breves narrativas digressivas, na forma de analepses e prolepses, que podem ser de curto ou longo alcance, ou ainda estarem umas inseridas no interior de outras. Também podem ocorrer digressões, isto é, movimentos temporais da narração entre analepses e prolepses, ou entre referências ao agora da história e ao agora do discurso. As conclusões desses autores demonstram, em suma, que a ficção que parece mais ou menos destituída de enredo, na verdade, inclui uma riqueza de modos de estabelecer sequências, projetando diversas formas de ação narrativa, e tem que ver com igualmente diversas formas de agenciamento de todas as demais categorias. Dito isso, regresso aos romances em análise e, como Bo Peterson e Brian Richardson, pergunto: o que impulsiona essas narrativas para frente? Como essa ação impacta na figuração das personagens? Esse que é o meu foco no estudo que eu agora tenho desenvolvido. Bollor constrói sobre o modelo do romance diário. Recupera a tradição do romance epistolar, trocando as cartas pelas páginas íntimas e lembrando, num tom irônico, aquele formato que já conhecemos pelo menos desde as Viagens à Minha Terra ou o Memorial de Ares. O que Humberto, sua esposa Maria dos Remédios e seu amigo Aleixo perseguem ao longo dessas páginas ambíguas é a verdade profunda, isto é, a identidade, os sentimentos, a autêntica interioridade do outro e de si mesmo. Não são, pois, fatos, acontecimentos, o que aqui se deseja reconstituir. Com efeito, a matéria narrada sofre uma transposição para a escrita e, após, para a leitura, de modo que a materialidade textual se insinua como substituto da experiência decorrida. Substituto, aliás, desconforme no entender de Humberto. E aqui eu cito: quantos quilômetros somam as linhas escritas até hoje? A 208 centímetros por página, 30 páginas, 62 metros. Quanto tempo levam a ler estes 62 metros? A andar, percorrem-se em 2 minutos e meio. A andar, mas os meus olhos são mais lentos do que os meus passos. Demoram quase 1 hora a percorrê-los. A que velocidade terei escrito? A quantos metros por hora? Citação. Já em Finisterra, a ênfase desloca-se para a própria dificuldade de reconstituir a história, de maneira que predominam, em extensão, menos os acontecimentos centrais, isto é, as investidas de uma família de pequenos proprietários rurais na salvação da propriedade, acontecimentos, aliás, já contados, como a gente viu na comunicação da Lana, contados de outras maneiras, em outras obras do autor, do que as constantes tentativas do narrador de converter uma memória longínqua e lacunar numa narrativa inteligível. Em Bollor, as pequenas narrativas que servem de pretexto ao escrutínio do outro e de si assumem muitas vezes a forma de cena dialogada.
Em sequências como essa, as ações externas das personagens são, de certo modo, empurradas para as margens do texto, como se a atividade mais relevante fosse a atividade afetiva e mental, os processos internos que o mundo externo mobiliza. Cito. O Johnson sabia? Desatenta do eterno marido, desatenta do rádio. Olho-a num relance e o que descubro, o que me fala, o que vejo, é o seu relógio de pulso, grande e redondo. Ontem, o de Gaulle, ouvindo sem ouvir, lendo sem ler. Leste hoje as notícias? Será verdade que na China... Mas se o teu corpo efetivamente assimilou esse relógio, já não é possível distingui-lo de ti. E eu vejo inteiro, grande, redondo. Corpo estranho, relógio que não quiseste, e simplesmente escolheste, obediente à moda. O Xuan Lai pausa. Está a olhar para mim? Sempre de caneta em punho. Para o teu relógio. Pergunta-me se te fica bem. Citação. Em valor, os objetos são indicativos da impossibilidade de se chegar plenamente ao outro, já que no mundo dos homens vulgares, tudo, os comportamentos, os gestos, os modos de sentir e de ser, tudo, como o relógio de pulso de Maria dos Remédios, é massivamente assimilado. Se os encontros com o outro são insatisfatórios, porquanto neles são impossíveis o contato e a troca efetivos, os encontros com o mundo que entra portas adentro pelo rádio e pelos jornais são ainda menos satisfatórios, pois que há muito renunciou-se à ação política, como Humberto reconhece. E aqui eu cito as palavras dele. Estamos segregados da vida da cidade, sabemos que ela se constrói sem nós, e como não temos forças para reagir, para tentar impor nossos ideais, como não somos revolucionários verdadeiros, homens de ação, sentimos-nos abatidos, desenganados, mortos, infelizes. Fim de citação. Em todo caso, vale destacar que há neste romance um mundo social, mesmo que dele se esquivem as personagens. Não se trata, assim, de um modo desenraizado da realidade, tal como a conhecemos. As personagens se apresentam como homens vulgares, isto é, perseguem uma ideia de homem com sua vocação de verdade e uma ideia de linguagem, possível de transparência, ou seja, em continuidade com o mundo real, ainda que a experiência diária da escrita venha sempre de encontro a essas ideias. Enquanto nada fazemos de Humberto aponta uma necessidade interna de fazer, de dar vazão a uma certa energia política, no plano da enunciação narrativa, o contínuo fazer e desfazer da história pelos narradores pode ser lido como alusão, reminiscência de um modo de representação tornado inviável pela própria matéria e objetivo do diário: decifrar, desvendar, conhecer a verdade. Em Finisterra, as cenas dialogadas funcionam como correlatos de outras tentativas de representação do mundo, ou antes, da paisagem. O menino, ao desenhar de cor a paisagem vista da janela, povoa de homens e de animais, mistura verão e inverno, atenua a cegueira, o excesso de sol, aumenta os grãos de areia. O pai se empenha em colher o rigor submerso da realidade, fotografando a paisagem. E nesse processo se apercebe de que a imagem apresenta um ordenamento inverso do real, mas captou-lhe os elementos essenciais. Já a mãe, ao lavrar a fogo na carneira do almofada, manifesta a ciência de que a paisagem que as lentes fotografam não se desprende de sua imaginação, de que nas relações sujeito-objeto, o sujeito faz parte da realidade e sem ele, que sente as coisas, nada teria sentido. Bem se vê que o papel das figuras desses três romances não consiste em fazer avançar qualquer coisa como uma ação una e completa, como diria Aristóteles, ou mesmo em dar conta da diversidade dos níveis de consciência, de subconsciência e de inconsciência das personagens. O que fazem, sim, é sempre ir minando as possibilidades de contar uma história, de reconstituir uma verdade, de reproduzir uma memória, ou então uma paisagem. Por consequência, com a ideia de enredo, essas obras arrastam a ideia mais ampla de representação, e por extensão a ideia que fazemos dos seres representantes e representados nas ficções narrativas. As duas obras constroem cosmovisões particulares, evidenciando, em termos de comportamento, diferentes graus de rompimento da relação entre personagem e pessoa. Bolor gira em torno de homens vulgares, como eu disse, dotados de nome próprio, passado, profissão, convicções políticas e filosóficas. Não são homens de ação, porque o poder e certas concepções filosóficas existenciais lhe tolhem no movimento.
e, entretanto, vivem num mundo que supomos semelhante ao nosso, em termos de organização social, regulações psicológicas e morais e ligações afetivas. Finisterra também não abandona uma ideia pré-concebida de homem, mas aqui, diferentemente do que sucedia em obras anteriores do autor, esse homem desenraiza-se, não só perde nome próprio, biografia e referencialidade sócio-histórica, como também liberta-se, e a seu mundo, de restrições lógicas e ontológicas que a nós nos regem. Por outro lado, essas narrativas partilham de um atributo comum. Nelas, os fatos são substituídos por palavras, como observa a Rosa Maria Martello. Impulsionadas por motivações tão diversas quanto as de desvendar a si, ao próximo, reconstituir o passado e a paisagem, as ações fazem mais do que indicar ou explicitar de forma dinâmica a afeição psicológica, ideológica ou moral de uma personagem, né? Para usar os termos do Carlos Reis. É verdade que em Bolor e Finisterra, tais feições são cuidadosamente traçadas, de modo a pôr em cena comportamentos humanos, histórica e culturalmente situados. Augusto Adelaire e Carlos de Oliveira, não se pode esquecer, jamais abandonaram inteiramente as convicções ideológicas que até hoje nos fazem associar seus nomes ao neorrealismo português. No entanto, para além das diferentes psicologias, ideologias e éticas por que orientam suas ações, esses seres, a seus modos e por suas próprias vias, rejeitam a pretensão e a efetividade da epistemologia e da representação narrativa realistas. Nas duas obras, as personagens, seus comportamentos e seu mundo circundante são constituídos de dentro, isto é, criam-se, atuam e interagem pela escrita. Mesmo quando há tentativa de objetivação, como se dá em Bolor e Finisterra, né? A tentativa é malograda, pois a língua se coloca sobre todas as coisas, revelando menos os fatos, a paisagem e os seres do que a implacável descontinuidade entre o real e o fictício. Por isso, né, e aqui concluo, por isso nessas duas narrativas a ação só pode ser compreendida se ampliados tanto o limite semântico do termo, permitindo-lhe abarcar o campo da escrita e mais largamente da representação, quanto a noção de comportamento nela implicada. É isso. Obrigada. Obrigado, Gisele. Muito interessante, né? Sua leitura e pensar essa ausência que a ausência de enredo chama atenção para outros modos de estabelecer sequência, né? Pensando o que eu tinha falado para a Alana antes, né? Desse lugar do Carlos de Oliveira limítrofe, também limiar, mas na verdade, né? Pensar que aquele romance, não é à toa que a Alana traz palavras como degenerescência física e moral, quer dizer, ainda ligado a um paradigma de romance do século XIX, né? Realista, naturalista, ainda que ele não faça isso, mas, ou seja, ligado a um modus operandi forte burguês, né? O romance burguês. E se a gente pensar que o Bolot é de 68, né? Que é um corte no século XX, a data 68, né? E que o Finisterra vem 10 anos depois, não é? E lançando mão de uma... Ainda que a gente possa falar que o Finisterra é um duplo de Casa na Duna, né? Ao mesmo tempo que é uma outra versão do romance, ao mesmo tempo que pode ser uma espécie de continuação, né? Como se ele estivesse sempre escrevendo o mesmo livro. É como se o Carlos de Oliveira tentasse o romance não burguês, né? Quer dizer, aquele lugar do Mariano Paulo, né? Que o Hilário seria descontinuidade absoluta, não é? Quase como se ele rompesse com o paradigma do romance burguês. Claro que não rompe, não é? Mas só pensando nessa projeção, né? Mas vamos ver se a gente vai ter tempo. Eu queria ouvir vocês. Já estou lançando essas coisas para não me perder, para a gente conversar depois. Agora passo a palavra ao Thales, não é? Que vai também apresentar uma perspectiva comparativista, né, com Carlos de Oliveira e o Afonso. Bom, muito bom dia a todos. Todos me ouvem bem? Tudo certo? Ok. Eu queria saber se eu posso compartilhar um PowerPoint, só para a gente não se perder nos textos. Estão vendo? Sim. Estamos vendo.
Então, vou começar. Bom, a minha comunicação tem o título Sobre Grãos de Areia e Universos, Representação e Conhecimento em Afonso Cruz e Carlos de Oliveira. Em seu conhecido capítulo introdutório de Origem do Drama Barroco Alemão, Walter Benjamin estabelece o conceito de tratado, que para ele é a forma essencial da filosofia, que quer permanecer fiel à lei de sua forma, como representação da verdade e não como guia para o conhecimento. O tratado tem como método a representação natural e contínua, portanto avessa às intenções e principalmente fragmentária. A metáfora do mosaico utilizada por Benjamin reforça que sua natureza fragmentária não só não lhe faz perder força, como é ela que lhe garante o status de moto contínuo. E aqui cito o Benjamin. A relação entre o trabalho microscópico e a grandeza do todo plástico e intelectual demonstra que o conteúdo de verdade só pode ser captado pela mais exata das imersões nos pormenores do conteúdo material. E é com essa imagem que pretendo iniciar nossa discussão. A noção do fragmento que carrega a verdade da compreensão do todo está presente no debate filosófico desde os pré-socráticos e sua investigação sobre o princípio da arquê, o elemento formador de todas as coisas, passando por Platão e as ideias que individualmente contêm a imagem do mundo, até Leibniz e suas mônadas, parte completa e indissolúvel de tudo que existe. O fragmento que traz em si a memória do todo também é assunto fértil no campo da literatura. Os autores que eu pretendo aproximar nesse trabalho são ótimos exemplos dessa assertiva. Afonso Cruz, escritor português contemporâneo, no volume 4 de sua Enciclopédia da História Universal, intitulado As Reencarnações de Pitágoras, traz dois verbetes que merecem nossa atenção a respeito da fragmentação. O primeiro é esse William Blake. William Blake contava grãos de areia para saber quantos universos cabiam numa praia. E o segundo, Albertus Hofwegen criou um enorme telescópio para perceber quão grande é o universo que temos dentro de nós. Ao apontar para uma estrela, descobriu os olhos de um vizinho que tinha morrido aos 9 anos. Ao apontar para uma galáxia, viu o umbigo da sua mãe. E ao fundo, na parede do universo, a sua própria retina, que, por sinal, era semelhante a um dos quadros de girassóis que Van Gogh viria a pintar. Valendo-se dos conhecidíssimos versos de William Blake, Afonso Cruz dá um passo a mais na interpretação, pois se é possível ver o mundo num grão de areia, quantos universos podem caber numa praia? Dessa forma, para além de apontar para a profundidade das coisas ínfimas, atesta a infinidade dessas coisas e, consequentemente, de suas formas de leitura e representação. Por sua vez, apresentando-nos uma reencarnação de Pitágoras desconhecida até então, Albertus Hofwegen decide investigar o universo contido em uma das coisas ínfimas da Terra, o ser humano. Com um enorme telescópio, Hofwegen olha para dentro de si e, como numa visão do Aleph de Borges, enxerga o luto, a origem, a beleza e sua própria vista. Nesta rápida apresentação, os verbetes acima citados exemplificam bem a forma da Enciclopédia da História Universal, ao mesmo tempo que apontam para a compreensão do universo literário criado por Afonso Cruz. Amalgamando verbetes de personagens ficcionais e reais, o autor constrói uma enciclopédia que não se compromete com a ideia tradicional de verdade e busca pelo círculo completo do conhecimento, como propõe sua etimologia. A história universal é muito mais frutífera de possibilidades do que a história, com H, pois é a única que o escritor pode oferecer. A única que qualquer ser humano pode oferecer, pois é a interpretação do universo a partir do que se pode ver. Porque o mais profundo e inalcançável conhecimento que se pode ter de si mesmo e, portanto, do mundo, é olhar para os próprios olhos, como fez Hofwegen. O mapeamento do mundo, feito por esse cânone de personagens reais e fictícios empreendido por Afonso Cruz, a que se refere Isabel Cristina Rodrigues, é uma boa imagem da enciclopédia como ponto de partida para a obra do autor como um todo. Isso se dá pelo engenho refinadíssimo que Cruz fez de seu universo literário. Personagens apresentados em romances anteriores reaparecem como verbetes ou como contribuidores da enciclopédia,
assim como tantos outros que ainda poderão aparecer em obras futuras. Os livros que compõem sua obra compartilham personagens entre si e a enciclopédia tem um papel central de convergência de muitos deles, como Petra Stambolis, que já citado em Jesus Cristo Bebia Cerveja, ou Isa e o Mudo Badini, personagens de Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, ou o Coronel Moller, de O Pintor Debaixo do Lava-Loiças, todos reencarnações de Pitágoras. A estrutura da obra em construção de Afonso Cruz encontra uma feliz metáfora no estudo de Drizana de Moraes Oliveira Santos, sobre uma das principais obras do autor, Jalan Jalan, Uma Leitura do Mundo. O arabesco, figura artística elegida para ler Jalan Jalan, por sua forma de oscilação permanente que não tem tipicamente nem início, nem meio, nem fim pronunciado, pode ser expandido para suas demais produções. E aqui cito a Drizana de Moraes. Trata-se, assim, de uma obra que constantemente se referencia através de personagens, versos, frases que se interpenetram e se recriam. Sua geografia fragmentária é, deste modo, uma espécie de inventário circular, às vezes vertiginoso, de objetos e formas. Afinal, quase todas as histórias, se não todas, são circulares, porque andar em linha reta é sempre um retorno. Os volumes da História Universal, da Enciclopédia da História Universal, portanto, podem ser vistos como essa geografia fragmentária para a qual todas as formas assumidas pelo conhecimento são fundamentais. Essa ideia nos leva novamente a Walter Benjamin, agora para o conceito de reflexão na obra de arte adotado pelo romantismo alemão. A constante autorreferenciação por meio de fragmentos que geram sua própria reflexão é justamente a teoria do conhecimento fundada pelos românticos. E como para eles a reflexão é pensamento que engendra a sua forma, a escolha de Afonso Cruz pela forma enciclopédica para refletir sobre a verdade, a verossimilhança e o discurso, cito novamente Isabel Cristina Rodrigues, corresponde a um simultâneo e singularíssimo exercício de mistificação do cânone antologiado e de desmistificação do modelo canônico que a própria obra toma por referente. Pensando no dialeto dos fragmentos, Friedrich Schlegel comenta sobre essa busca constante de universos interiores e exteriores. Se ao refletir não nos podemos negar que tudo está em nós, então não podemos explicar o sentimento de limitação que nos acompanha constantemente na vida, senão quando admitimos que somos somente um pedaço de nós mesmos. Bom, ao trazer Théophile Morel, fazer o Théophile Morel assumir na introdução do 4º volume da enciclopédia que as reencarnações de Pitágoras demonstra que cada ser humano contém em si toda a humanidade, Afonso Cruz recorre à noção schlegeliana do ser humano como fragmento. Mas antes, por entender a linguagem como engenho e procura constante de conhecimento, ressalta o caráter formativo da reflexão em sua multiplicidade, a despeito de reafirmar a limitação da sua incompletude. Um processo parecido com esse de Cruz ocorre em Finisterra, Paisagem e Povoamento, de Carlos de Oliveira, guardado, é claro, o caráter pioneiro do poeta da Gândara. Para explorarmos melhor os aspectos dessa obra, retornemos aos grãos de areia e aos telescópios. Esse poema em prosa, sobre o lado esquerdo, livro de 68 também. Lemos Dunas. Contar os grãos de areia destas dunas é o meu ofício atual. Nunca julguei que fossem tão parecidos na pequenez imponderável, na cintilação de sal e oiro que me desgasta os olhos. O inventor de jogos, meu amigo, veio encontrar-me quase cego. Entre a névoa radiosa da praia mal o conheci. Falou com a exatidão de sempre. O que lhe falta é um microscópio. Arranje-o depressa, transforme os grãos imperceptíveis em grandes massas orográficas, em astros, e instale-se num deles. Analise os vales, as montanhas, aproveite a energia desse fulgor de vidro esmigalhado para enviar à Terra dados científicos seguros. Escolha depois uma sombra confortável e espere que os astronautas o acordem. A aproximação desse poema em prosa, com os verbetes selecionados de Afonso Cruz, é quase instantânea. O ofício do poeta de contar os grãos de areia já antecipa algumas das estratégias de captação do real utilizadas pelos personagens de Finisterra, mas antes revela uma temática caríssima a Carlos de Oliveira.
o trabalho do poeta como um trabalho árduo, desgastante, de integração total com o objeto da escrita. O autor como mais um trabalhador operário da linguagem, para citar o professor Leonardo Gandolfi. O amigo inventor de jogos, presença do lúdico, recorrente nos poemas do autor, né? Ocupa com sua fala a segunda metade do poema, aconselhando-o a usar um microscópio para aumentar as dimensões dos grãos de areia. Utilizando-se de um lugar comum da ficção científica, o microscópio, assim como o telescópio de Hofwegen, é o elemento científico que desencadeia e autoriza a fantasia de transformar o imperceptível grão em astro, capaz de suportar e abrigar o poeta pesquisador. É interessante reparar na cosmologia de transformar e ampliar a micropaisagem para extrair-lhe dados científicos mais seguros e assim poder representar mais fielmente a realidade. Os traços do fantástico e do surreal como estratégias de percepção, ou até, se quisermos, de representação do real, elementos importantes de Finisterra, já se encontram nesse momento na obra de Carlos de Oliveira. Há, inclusive, em Finisterra, uma passagem muito próxima a esse poema, quase uma transposição do seu enredo para a narrativa. Durante o capítulo 6, o pai ensina à criança os fundamentos básicos da fotografia, a sua obsessão de representação da paisagem do jardim. E aí leio esse trecho de Finisterra. Lentes para fixar o grão de areia, o astro. Trazê-lo tal e qual para dentro de casa, observá-lo tão de perto que desprendam, por fim, as normas maiores e menores da sua arquitetura. Magia e imaginação limitam-se a colher o rigor submerso da realidade, os números, a geometria em que o mundo repousa. As lentes da câmera fotográfica do pai se aproximam do microscópio do amigo inventor de jogos, assim como as normas maiores e menores da arquitetura do grão de areia são as montanhas e vales a que se refere o poema, além da mesma designação aos resultados, o astro. Os dados científicos seguros são os números, a geometria, distante da subjetividade invasiva e deformante da imaginação quando se propõe a representar o real. Temos aqui um excerto que, com efeito, apresenta semelhanças imensas com um poema publicado 10 anos antes. Neste mesmo livro, sobre o lado esquerdo, os poemas Estrelas e Desenho Infantil antecipam os primeiros capítulos de Finisterra sobre o desenho da criança e suas circunstâncias. E uma investigação mais aprofundada poderia revelar outros exemplos de poemas, crônicas, romances que estão conectados intimamente entre si na obra de Carlos de Oliveira. Essa macroestrutura assemelha-se a um rizoma Deleuze-guattariano, que inclusive pode ler-se como um embrião da ideia de um universo literário como o construído por Afonso Cruz décadas depois. A chamada por Alexandre Pinheiro Torres Tetralogia da Gândara, composta pelos 4 primeiros romances de Carlos de Oliveira, também compartilham personagens e cenários que se referenciam entre si, como raízes de uma árvore morta, que rebentam nesta página inesperadamente, buscando qualquer coisa que está em estratos fundos. As influências biográficas tatuaram a infância e a obra de Oliveira, sua linguagem e sua forma poética. E essa estrutura rizomática encontra o maior de seus tubérculos em Finisterra, ou, mais apropriadamente, o seu maior cogumelo de Gisandra. Fixando os pés finalmente em Finisterra, paisagem e povoamento, analisemos a obsessão da família, a perseguição da realidade nas constantes representações da paisagem do jardim que a janela da casa recorta. A representação central da obra, o desenho da criança, além de povoar a paisagem deserta com camponeses e seus animais em peregrinação, traz voz aos elementos animados e inanimados quando a lupa lhes incide ou quando da sua projeção nas paredes, povoando ainda mais de vozes e, magicamente, a paisagem silenciosa do abandono, como na cena em que a criança e o homem conversam com os grãos de areia. Entre as fotografias do pai e a busca pela expressão mais exata da realidade e as pirogravuras da mãe, que procura aceitar as imperfeições dos meios e do sujeito como parte da realidade, como disse a Gisele, né? A criança tenta equilibrar-se, menos preocupada com a mimesis do que com a simbolização. Sua sede se refletiu na diminuição da lagoa, da paisagem e na sede dos camponeses. Sua febre ateou fogo à cabeça dos homens e dos bichos, e seu medo dos grãos de areia, que batem contra a janela no inverno, promoveu-os a penedias. E aí
Cito a Rosa Martello: a criança pretendeu desenhar não tanto o que via, quanto o que sabia, né? Enquanto isso, sua versão adulta, com quem conversa numa interface fantástica, aberta pela revisita de antigos papéis da família, segue o rigor paterno de representação em sua maquete. Todas as representações da paisagem, entretanto, passam por uma imprecisão que é justamente a causa de sua repetição incessante e da futura desistência de todos. Para todas as representações, basta o pormenor, o engano no algarismo e as contas saem erradas. Principalmente o pormenor da visão falha, que a cintilação das ampliações desgasta, aliado ao pormenor da própria realidade, que de refletir-se em nossos olhos, codificar-se e interpretar-se, já é passado. Como o narrador de A Fuga, último texto de O Aprendiz Feiticeiro, que tanto dialoga com Finisterra, que olha para o céu estrelado com a incerteza de contemplar o passado, um universo morto, um deserto, já que a estrela mais próxima, se explodir agora, só sumirá do céu daqui a 8 anos. Carlos de Oliveira cria um enredo fragmentário em que as personagens são obcecadas por representar o real e o representam da única maneira possível, o falhanço. Não há, portanto, ação que mais se repita do que a tentativa falhada de interpretar a realidade sempre da mesma maneira. Rosa Martello nos alerta, no entanto, de que todas as descrições da paisagem do jardim são feitas ou pela voz de um narrador-personagem envolvido na representação em questão, ou pela descrição das representações dos personagens. E aí, cito a Rosa, professora Rosa Martello: o que ela é fora dessa relação deve o leitor resignar-se a desconhecer. O que sugere, afinal, que a paisagem de primeiro nível não é menos construída do que as paisagens de segundo nível. Ao não se atrever a descrever objetivamente a paisagem, Carlos de Oliveira faz de sua própria obra um contraponto à atitude de suas personagens. Perto de se aproximar do ofício da filosofia de representação da verdade mais que da busca por conhecimento e fazer de seu Finisterra um tratado proto-filosófico sobre a representação infinita de um objeto que não para de mudar, o autor recua e expõe a encenação da encenação. Preferindo inscrever-se como uma reflexão que se origina de uma anterior e projetará outras tantas reflexões, mostra como é feita a reflexão, cito Rosa Martello, e por isso relativiza, retira-lhe a possibilidade de coincidir em absoluto com a verdade. É nesse mesmo movimento de recusa da intenção que a obra propõe uma reflexão sobre a verdade e o conhecimento. Finisterra pode ser lido como uma reflexão sobre a obra de Carlos de Oliveira, particularmente e em conjunto, ou como um ponto de convergência de seu trabalho poético e narrativo. Por isso, algumas partes do rizoma saíram à luz em pontos tão distantes no tempo de sua obra. É um exercício de linguagem que, ao mesmo tempo que, como a Gisandra, compromete os alicerces da casa, prepara uma metamorfose construtiva de mundo. O entendimento bartesiano de que a realidade é múltipla e a linguagem é una estabeleceu na obra de Carlos de Oliveira um legado de consciência formal que joga com os signos em vez de destruí-los, ou em vez de usá-los ou destruí-los. O telescópio, o microscópio, a lente e a lupa são instrumentos amplificadores da imagem, transformadores de grãos de areia em astros, que entre o científico e o fantástico representam bem a literatura como criadora de universos de pensamento. Assim, a busca ou mesmo o encanto pelo autoconhecimento através da reflexão engendrou a forma fragmentária e rizomática tanto da Enciclopédia da História Universal quanto de Finisterra. Para encerrar como começamos, com Benjamin, cito: através de sua forma, a obra de arte é um centro vivo de reflexão. Finisterra, mesmo não sendo um arabesco, encerra em sua constituição fragmentária e em seu argumento formal reflexivo a possibilidade de uma arte poética do arabesco. Não se podendo afirmar a influência direta de Carlos de Oliveira sobre Afonso Cruz e sua geração, conforme ocorreu com Poesia 61, como afirma Jorge Fernandes da Silveira, podemos assumir que Finisterra deixa um legado para a literatura portuguesa que se pretende eticamente ativa e esteticamente arrojada, isto é, revolucionária. E é justamente dessa literatura que Afonso Cruz faz parte. O fragmento, que não à toa é a forma privilegiada da filosofia universal, como diz Schlegel,
é a forma das duas obras aqui analisadas. Ambas alegorizam a busca pelo autoconhecimento. Reconhecendo a impossibilidade e, principalmente, a inutilidade da busca pelo conhecimento infinito, que por séculos foi a principal empresa dos homens na Terra, Carlos de Oliveira e Afonso Cruz deslocam o adjetivo que caracteriza o conhecimento para modificar a busca. Eis o tema central da Enciclopédia da História Universal e de Finisterra, Paisagem e Povoamento. A busca infinita pelo conhecimento. Muito obrigado. Obrigado, Thales, você. Né? Muito bom. A Gisele tinha falado de que, né, naquele questionamento do enredo, né, não há uma ação mais una e completa, né, pensando ainda nas diferenças entre Boileau e Finisterre em relação a outro paradigma de romance português. Né? Aqui você traz o Afonso Cruz, que a princípio teria ideia de enciclopédia e teria ideia de universal, né? São coisas que caducaram de alguma forma na nossa cultura humanística, né? Porque tentam ser totalizantes e totalizadoras, né? Mas como que a palavra história com E, na verdade, mina tanto a enciclopédia como o universal, né? E claro, aí você vai pro rizoma, né? Quer dizer, não há mais essa ideia de, se for possível falar em universal, é só a partir de uma ideia rizomática, né? Que aí já não é mais universal, é esse todo cheio de ligações necessariamente incompleto. Né? Essa ideia do mínimo, né? Infinitesimal e do máximo infinito, qual é o sublime matemático, né? Com que os dois... Muito bom, muito bom. O trabalho da Gisele faz o Boileau, de alguma forma, se relacionar historicamente ao Finisterra, né? E você faz um movimento comparativista não contrário, mas mostrando como que o Finisterra abre uma série de possibilidades para o romance contemporâneo, né? E como que o Afonso Cruz, não necessariamente continuando ele, mas já fala a partir desse lugar, né? É um lugar que já existiu Finisterra, que já existiu Maria Gabriela Lansol, né? Já... Muito bom. O Francisco chegou, né, Francisco? Bom dia, olá. Eu vi que você estava aqui desde a primeira fala, mas eu resolvi deixar você por último, porque a gente já tinha começado e combinado com as autoras e o autor. Então, Vocês me vamos lá para escutam? você. Escutamos sim. Ah, tá. Tudo bem, porque eu estava sem energia aqui em Belém, caiu a internet, aí voltou agora há pouco. Tá Maravilha. Não, bom? ainda bem que deu tempo de chegar. Sim, Então, estava você preocupadíssimo. vai ser o que vai falar da poesia estrito sensu, né, aqui, entre os romancistas. Então, vamos lá. Tudo bem, posso começar? Claro. Preparei uma fala da minha pesquisa, né? Eu trago como tema para o momento o tema do que eu pretendo desenvolver como tese de doutoramento, né? Falar da historiografia pessoal de Carlos de Oliveira. E para falar dessa historiografia, eu trago fragmentos de paisagem, fragmentos estes percebidos na Amazônia e na Gândara, nas edições da obra Turismo, em suas devidas publicações. E eu vou começar a minha apresentação, né? Eu sou o Francisco, aqui de Belém do Pará, UFPA, e dialogo, né, em uma disciplina com a professora doutora Ida Alves, né, que muito tem me ajudado nessa pesquisa, né? E vou começar para vocês. Preparei a minha fala. Bom, a historiografia pessoal de Carlos de Oliveira, fragmentos de paisagem da Amazônia e da Gândara, na obra Turismo do título, o estudo da obra do poeta português Carlos de Oliveira, né, que a gente ressalta aí em seu centenário de 1921 a 1981, surgida na década de 1940, na coleção neorrealista Novo Cancioneiro, impõe desafios metodológicos que apenas podem ser vencidos quando nos atemos à sua produção completa, ou melhor, à sua gênese e à sua reescrita, visto que o autor, ao longo dos mais de 30 anos em que escreveu, empreendeu mudanças significativas em seus textos, como aponta a nossa querida pesquisadora Rosa Maria Martello, em 1998, na sua página 19, que de fato tomou essa poesia em conjunto, esta escritora, para se compreenderem estas transformações a qual o escritor submeteu seus primeiros livros, deve-se, eu coloco um grifo da autora, alargar o corpus de trabalho a toda a poemática publicada pelo autor,
e ter em consideração não apenas a versão final proposta em trabalho poético, livro que reúne sua obra completa, já modificada, mas também todas as edições anteriores e suas respectivas versões. Continuando, o trabalho foi então feito de forma completa e exaustiva pela autora lusitana, cujo intento, entrega especial a outros, era mostrar que muita crítica a respeito desta poética oliveiriana tornou-se equivocada naquele contexto, ao tomar as edições de poesia completa em mãos para uma investigação diacrônica, perspectivando a evolução de que todo poeta tende a mostrar em 30 anos de produção e ao se admirar com as suas poucas mudanças constatadas no autor de micropaisagem. Assim, certos estudiosos concluíram erroneadamente que os textos de Oliveira foram, desde seu surgimento, maduros, conservando um estilo totalmente homogêneo. Com efeito, se levarmos em consideração o livro inicial do autor, do qual eu inicio minhas pesquisas, Turismo, e sua primeira edição de 1942, comparando-a com a reescrita de 1976, constatamos que houve uma grande evolução entre uma publicação e outra, evolução que aqui apresento a vocês como do ideológico ao estético, comparando esses fragmentos entre Amazônia e Gândara na historiografia do autor. Carlos de Oliveira, ele pode ser considerado o poeta mais artesão, né? Aquele que vira um objeto nos dedos, virando-o por todos os lados, assim como define o nosso querido João Cabral de Melo Neto, em 1994, página 733, opondo-se neste instante ao inspirado entre os surgidos do neorrealismo e o esforço de reescrita não só atesta sua preocupação artesanal com o texto, como manifesta a boa obsessão por uma escrita concisa e depurada, levando à perfeição formal. Compreendo, de fato, que o livro Turismo de 1976, como tão bem aponta a nossa querida Martelo em 1998, condiz com o estilo já consolidado do autor, com uma síntese elíptica, contenção discursiva e expressiva, dominância do princípio da precariedade. Em contrapartida, o turismo do novo cancioneiro do autor, como também mostrou a autora de Carlos de Oliveira, e a reverência em poesia, é ainda muito devedor da tópica comum a vários autores maiores e menores da poesia neorrealista, segundo a nossa querida Martelo, todas relacionadas de algum modo à ideologia característica do grupo. Ao leitor que tenha primeiro lido a obra na versão final de 1976, surpreendem negativamente muitos poemas do primeiro Oliveira, que deixou levar-se pela fase juvenil, paixão ideológica, ao publicar versos como, trago um grifo do autor, minha semi-virgem da colonização, índia, negra, cabocla, minha amante, semi-virgem e distante, vieram homens de todas as raças e de todas as névoas, rasgaram-te e não te possuíram. Oliveira, 1942, página 22. Que além de lembrarem certo indianismo nestes fragmentos brasileiro, um misto de romantismo e modernista, bastante ultrapassado, estes fragmentos deixam a desejar, como todo poema no ritmo e na elaboração métrica e até mesmo na estrofação. São muito narrativos, trazem um sentido diretamente ao leitor, através da prosopopeia gasta. A floresta amazônica é a semi-virgem, apresentando o escasso trabalho de decifração que marca a poesia moderna. Não por acaso, toda essa composição foi excluída da versão definitiva do livro, e não só ela. Na primeira versão, ressalto que Turismo dividia-se em duas partes, Amazônia, com 15 poemas, e Gândara, com 22.
Eram 37 criações no total, enquanto nas obras de Carlos de Oliveira, edição de 1992, o leitor encontra 3 partes: Infância, os versos mais depurados e interessantes do livro, e Amazônia, que agora apresenta 5 poemas, e Gândara, com 8 criações. São evidentes, pois as mudanças empreendidas pelo autor de Amazônia, ele não conservou nenhum poema como era, tudo aproveitado apenas 4 deles. Eram 15, eu lembro a vocês, reformulando-os praticamente, reinventando-os para publicação. Além disso, em um poema, surge um verso que talvez tenha motivado o poeta ao elaborar a infância, e de uma longa composição, Oliveira retirou apenas alguns versos para constarem na versão final, mudando-lhe totalmente o sentido, como aponta a nossa querida Martelo em 1998. As publicações, grifo da escritora, são 2 versões substancialmente distintas. Turismo é o título de uma obra poética que, em sua primeira versão, levava o leitor a visitar 2 espaços, a Amazônia brasileira e a Gândara, região portuguesa bastante desprovida devido às qualidades de seu clima e de solo. Entre as 2 partes do livro, na edição primeira, publicada no Novo Cancioneiro, é em Gândara que encontramos os poemas formalmente mais elaborados, e por isso mesmo foram maiores os proveitosos que o autor tirou dessa parte, conservando 8 das 22 criações nela escritas, nelas inseridas. As alterações feitas nas composições poéticas dessa segunda parte são menores, embora tenham sido excluídos vários poemas na versão definitiva. Com efeito, a Gândara foi, para Carlos de Oliveira, um locus de preferência, surgindo tanto em seus romances como em poemas de outros livros. Trata-se de uma região que ele conheceu muito e que sempre lhe despertou a inspiração artística. Já a Amazônia oliveriana é aquela da infância longínqua, né? Ele nasceu em Belém do Pará. Seu pai, médico, foi imigrante durante alguns anos na região, mas o escritor saiu de lá muito novo, por isso menciono uma paisagem lida e imaginada da infância do autor. E o leitor turista, ao encontrá-la nas páginas do primeiro livro de poesia publicado por Oliveira, conhecerá uma região pintada com exotismo, ideologia, o negro, o índio, as minorias seringueiras em contraste com a Europa, o comerciante e o estrangeiro, e, enfim, bastante regionalista e datada. No entanto, entrando na Gândara, ainda que o leitor se depare com certos personagens, como a Cachopa, em poemas também um tanto regionalistas, como Baila Cachopa, Terras da Gândara, Oliveira, em 1942, seu contato com o espaço dá-se desde a primeira edição da obra, de modo mais indireto, imagético e metafórico. Refiro-me ao regionalismo e espaço, vocábulos bastante íntimos de outro gênero, que não o poético, o romanesco. Com efeito, é essa a principal crítica que faço à edição de Oliveira, publicada em 42. Elementos próprios do romance são muitos nesta coletânea, mas sem a moderna pretensão de hibridismo, enquanto da renovação que o autor dela fez posteriormente. Brota poesia. A composição número 8. É preciso dizer que os poemas não têm nome, mas são indicados por números. Derrubaram-no agora, que não parecer na versão definitiva da obra é um exemplo claro disso. Parece uma história cheia de verbos no pretérito imperfeito, ações, descrições e afora um ao outro paralelismo e rimas. Apresenta pouquíssimos recursos formais que fomentam o ritmo poético, além do descritivismo que sufoca o poético, para que eu não fale sem demonstrar
Aí vão versos, aí vão trechos do poema, grifo do autor. Iam ganhões as mondas, ao cabo do Alentejo, iam ganhões as varinhas, punham os olhos no choupo, enchiam os olhos tristes daquela fria altivez, no alto choupo torcido, da intervinha e da seca, enchiam de raiva os olhos, que os olhos vivem da raiva, na solidão charneca, que importavam os mosquitos e as febres das maleitas. Lembra, narrador onisciente, que Oliveira também soube criar com reconhecimento nos seus romances, mas não o eu lírico, afirmando-lo sob a égide teórica, cita Antônio Cândido em O Estudo Analítico no Poema de 1996, que além de apontar vários recursos pelos quais reconhecemos o gênero poético, alguns que assinalamos como ausentes no poema citado, nos mostra que metrificação não é sinônimo de poesia, e os versos acima são, em sua maioria, heptassílabos, mas a divisão métrica não lhes torna poética. Segundo Cândido, num texto literário há essencialmente um aspecto, que é a tradução de sentido, e Oliveira deu-nos um conteúdo evidente sem esta tradução ou figuratividade necessária à poesia. Enfim, não afirmamos que um poema não possa concentrar um espaço. Este, entretanto, deve passar pelo olhar do eu lírico. A lírica, neste contexto, compreende subjetividade nos termos de atuação de uma consciência reflexiva e interiorizante, afirma os escritos de José Guilherme Melchior. E só assim cabe ao poema um espaço e não uma localidade. O reverencial explícito é prejudicial à nossa poesia. Ao reescrever os poemas, o autor mostrou conhecer tal especificidade poética e o turista encontrou anos mais tarde uma Amazônia e uma Gândara muito mais líricas na edição posterior de Turismo. No entanto, apesar de toda a série de restrições ao seu primeiro livro, é preciso pensar que quando Carlos de Oliveira se lançou como poeta, tinha apenas 21 anos e foi, portanto, com essa idade, ou com até menos, que redigiu as composições de Turismo. Quando nos lembramos de tal fato, é uma postura inversa da que tivemos até aqui, que impulsiona nosso olhar crítico a de verificar na coletânea de 1942 o que já era germe de sua reescrita, ou seja, aquilo que o autor conservou na obra e que, embora seja matéria escassa, não deixa de ser significativa. Desta forma, é possível averiguar que desde a juventude neorrealista, Oliveira já trazia algo de seu estilo maior. Ressalto para vocês que esse primeiro estudo é um estudo inicial do meu projeto de tese, ao qual eu indico o estudo de Carlos de Oliveira, pela longínqua lembrança da Amazônia, da qual ele se rendeu ao nascimento de Belém do Pará, minha terra natal. E por aqui eu finalizo a minha fala, espero ter contribuído com esses fragmentos de paisagem da Amazônia e da Gândara nas edições escrita e reescrita de Turismo. Meu muito obrigado, queridos. Obrigado, Francisco. Foi uma apresentação distinta, não só porque privilegiou o poema estrito sensu, né? Mas também lançou mão da lógica tão importante na obra do Carlos de Oliveira, que é da reescrita como memória e mais tarde da reescrita como própria encenação da censura, né? Dele. Mas achei curioso porque você chama atenção para o turismo, não é? E como que no primeiro livro, o primeiro livro só retorna praticamente no último livro dele, no trabalho poético, e retorna com uma seção chamada Infância, né? Como aquela frase do Eliot que diz, né, em meu princípio está meu fim, né? Os opostos se tocam, assim como o Tales falou dessa quase coincidência entre o mínimo e o máximo, né? As polarizações no Carlos de Oliveira, elas são bem complexas, assim. A gente tem um tempinho ainda, né, para conversar.
e eu queria ouvi-las, assim, né? A começar pela Alana, né? Que começou, depois a Gisele, o Thales e o Francisco. A gente tem cerca de 10 minutos, é pouquíssimo tempo, né? Mas que falasse um pouco da relação do texto que vocês apresentaram com a dissertação, ou com a tese que vocês estão fazendo, não é? Então, já que não vai dar tempo de eu fazer perguntas específicas, para não me alongar muito. Alana? Então, a minha dissertação compreende a análise da composição das personagens e a relação que elas mantêm com o espaço. Então, um pouquinho do que eu mencionei ali, né, agora na comunicação, essa relação entre como as personagens são construídas e como a degenerescência que a gente percebe nas personagens também aparece na casa. Então, seria uma análise acompanhando esses dois aspectos, né? Então, por exemplo, a familiaridade que o Hilário mantém mais com o espaço natural do que com o espaço artificial da casa, né? Como isso contribui para que ele seja um integrante, de certa forma, marginalizado na família, né? Então, a minha análise, a dissertação é nesse sentido, né? Eu contemplei só a casa madura mesmo. Desculpa, fiquei mudo. Então, entendi. Então, o que você apresentou mesmo aqui é uma metonímia mesmo do trabalho, né? Assim, uma parte pelo todo mesmo, né? Você conseguiu, não era só um momento, você não analisou mais romances ou mais... Quer dizer, deve ter ido até outros personagens também. Isso, na dissertação eu também analisei os personagens que estão envolvidas, né, na intriga. Então, as mulheres, as personagens femininas, os trabalhadores da quinta, para perceber como essa composição contribuía para a construção dos próprios protagonistas. Tá? E me chama a atenção você usar a palavra degenerescência, né? Porque aponta mesmo para uma atitude quase uma perspectiva evolucionista, assim, bem do século XIX. Eu sei que isso talvez esteja no romance, mas você conceitualiza isso no seu trabalho, assim, localiza historicamente, porque hoje em dia pensar em degenerescência é uma coisa muito problemática, né? Como é que você num trabalho de 2020, 2019, 2021, não sei quando traz isso, mas se você contextualiza historicamente, é uma pergunta, né? Não, sim, eu tenho consciência da problemática que isso é, mas não consegui não enxergar isso no romance, né? Porque é impossível não perceber como a família vai decaindo e como isso está muito marcado na personagem do Hilário, né? Não tem como não perceber. Tá bom, vamos passar então. Obrigado, Alana. Gisele, você quer falar dessa relação do seu trabalho com a sua tese? Sim. No meu mestrado, como eu disse, eu trabalhei só com a Finisterra, do ponto de vista dos estudos narrativos também. Meu foco foi a perspectiva, né? Também olhando do ponto de vista dessa disruptura, assim, desse afastamento da ideia de focalização, tal como proposta pela narratologia clássica, né? E, claro, seguindo esse enfoque dos estudos narrativos contemporâneos, que relação semântica, ideológica, a perspectiva, enfim, a focalização acaba por travar, por forjar nesse romance, né? Então foi por aí, foi trabalhando a ideia de perspectiva. Agora, no doutorado, eu estou trabalhando com personagem, com a ideia de figuração, como eu disse, ou desfiguração, né? Mas não só em Finisterra, né? Meus objetos são um beijo dado mais tarde, da Lençol, e o bolor, né? Então, aqui eu fiz um recorte, até por uma questão temporal, assim, né? Uma questão de tempo também. Então, eu juntei, assim, coloquei mais próximo do Abelardo, Carlos de Oliveira, até pela, enfim, a relação com o neorrealismo. E, claro, como eu estou trabalhando com personagem,
eu acabo passando por todas as demais categorias, né? Então, estou trabalhando com ação, trabalhando com tempo, com espaço, para entender justamente por que eu estou falando em desfiguração, né? Em relação ao quê? Quais paradigmas, quais convenções estão sendo olhadas de forma irônica, digamos assim, aqui. Então, é um trabalho bem minucioso, assim, trabalhoso, tem sido árduo, mas é sempre, e voltando ao Carlos de Oliveira, né, voltando ao Finisterre, eu sempre descubro coisas novas, né, eu sempre vejo o quão rico e formalmente, né, esse texto é tão bem trabalhado e, ao mesmo tempo, não abre mão desses vetores axiológicos que estão sempre bem delineados, né? Enfim, é isso. Muito bom. Eu lembrei que, né, Alan Sol trabalha com a ideia de figura, né? E o Raul Brandão também trabalha com a ideia de figura. Então, na verdade, a desfiguração desses personagens leva a uma figura, né? O personagem como figura, interessante. Na Lençol o problema já aparece aí, né? Ela nega que escreve romance, ela diz que não escreve narrativas e muito menos se pode falar em personagem. De certo modo, a gente tem isso na crítica do Carlos de Oliveira, né, sobre Finisterre. Tem uma parte da crítica que diz que isso não é um romance, é um poema em prosa ou algo assim. Então, já começa aí o problema, né, da desfiguração, da figura, enfim. Sim, sim. Thales, fala um pouco do seu trabalho, se esses dois estão no seu trabalho todo, ou se você trouxe só para cá, ou se traz mais gente. Então, para minha dissertação, eu vou trabalhar só com o Finisterre, mas o Afonso Cruz fez parte do caminho. Na dissertação, eu pretendo trabalhar mais com a imagem do inventor de jogos dentro de Finisterre, de perceber o caráter lúdico de Finisterre. E aí, enfim, trazer o Derrida, o Huizinga, para focar nessa questão do inventor de jogos dentro de Finisterre. E aí faz parte do caminho, né? Essa questão do científico e do lúdico de mãos dadas, porque o inventor de jogos em Dunas oferece ou sugere um microscópio, que é um elemento do científico. Então, eu pretendo investigar essa parte mais no Finisterre, mas o Afonso Cruz fez parte do caminho para eu chegar nesse ponto. Muito bom. Essa ideia da literatura comparada eu sempre gosto muito, porque como que um autor muda ou ensina a gente a ver outras coisas, né, em outro autor, né? Um texto ensina a gente a ver coisas. É como se ele criasse uma lupa, né? Uma lupa Afonso Cruz que me fizesse ler o Carlos de Oliveira de outra maneira e eu reencontrasse, né, o Carlos de Oliveira. Muito bom. Que aí passa longe da ideia de influência, não tem a ver nem com intertexto, nem com influência. É mesmo como que um ajuda o outro. A gente vai fazendo, criando nosso acervo, né, de leitura e mudando as perspectivas. E Francisco, você quer falar um pouco do seu trabalho? Eu estava aqui, né? Eu tinha anotado aqui porque a gente tinha falado a Alana trouxe a imagem do filho, né? Do Hilário. O próprio Mariano é filho também, é filho e pai. O Thales trouxe a criança, né? Chamou bastante atenção para a criança. O Finisterre é de 78, né? O turismo com infância é de 76, né? Então, e aí você ressaltou que o Carlos de Oliveira escreveu com 21, como uma criança, né? E você trouxe assim algumas ideias de lírico, quase como se esse primeiro Finisterre, desculpa, esse turismo não fosse lírico. E aí eu me questiono que assim não há várias versões de lírico, não é? Você também chegou a falar num caráter evolucionista. Eu problematizaria isso, né? Essa ideia de que a obra, assim, eu posso gostar mais do Último Turismo, mas pensar isso de forma evolucionista seria quase entrar em conflito com a própria versão de história que está em jogo na obra inteira do Carlos de Oliveira, né? Se aquela coisa da completude que a Gisele trouxe tão bem sobre o Finisterre, como que a existência desse primeiro texto não abala esse trabalho poético de 76. Ele não é o único, eles têm que conviver, não é? Por mais que ele decida como autor que não vai existir o anterior, não é? Mas existe o anterior, né?
querer te ouvir. Então, né, professor, o meu projeto de tese ele vem justamente aí no centenário do nascimento do escritor Carlos de Oliveira, não é? E ele vai trazer, né, como objetivo de análise as diferentes edições que eu coloquei para vocês da obra Turismo, né? E o tema de construção do meu projeto de tese são as paisagens da Amazônia e da Gandaresa, né, na escrita rememorada pelo autor. E aí eu trago no meu estudo uma linha histórico-comparativa das paisagens que são rememoradas na infância do escritor nessas obras. Aí eu trago essa diferença desses fragmentos, aponto para o que mudou e o que permanece, não é? E eu rememoro, né? Eu investigo essa percepção no meu estudo da paisagem amazônica, em contraste com a paisagem gandaresa, né? E eu percebo o lugar do sujeito nesse meio, com essas diferentes paisagens escritas, não é? O meu projeto de tese, professor, ele veio justamente nesse momento, né, do centenário de Carlos de Oliveira, e como eu sou paraense, foi um momento em de eu querer me propor a homenagear o escritor, né? Mas eu sei que essa visão que ele tem de Amazônia é muito distante, é longínqua, como eu coloco nos meus escritos, não é? Ela é rememorada assim, como se fosse imaginada, foi vivida em sua infância, mas imaginada, e a que ele viveu com mais intensamente foi a Gândara, não é? Não lida e imaginada como a Amazônia. E aí a gente observa, né, que eu falei nos meus escritos, que o autor ele nasceu em Belém do Pará, né, de pai português e mãe brasileira, e foi levado assim muito cedo para Portugal, não é? Desde os 2 anos de idade, nunca mais esteve no Brasil, né? E aí meu projeto de tese é essa investigação desses fragmentos e as possíveis mudanças que ocorrem, né? É um projeto inicial, professor, que ainda está em estudo ainda. Muito bom. No Aprendiz de Feiticeiro, tem um texto dele dedicado às florestas. E já é um texto bem tardio. Eu não sei agora o título certo, o livro está ali em cima. Eu ainda, enquanto você lia, eu fui lá atrás da minha primeira edição, né, para ver o que você estava citando. Mas tem lá um retorno às florestas. Então, pode ser interessante ver como que essa floresta aparece mais tarde, né, para você comparar. Talvez seja mais interessante comparar essa floresta do Aprendiz de Feiticeiro com a Amazônia do primeiro livro do que necessariamente a Amazônia da reescrita, porque tem vários. A gente tem que sempre suspeitar no Cajueiro, porque há vários níveis de reescrita, e essa reincidência que o Tales falou, que também está no Afonso Cruz, ela acontece realmente rizomaticamente no Carlos de Oliveira, dispara para tudo quanto é lado. Então, talvez essa Amazônia que você localizou no primeiro livro de 40 e tantos esteja mais presente nesse texto do Aprendiz Feiticeiro do que na Amazônia que aí pode te dar alguns elementos mais, quer dizer, mais concretos, outros elementos, né, para essa comparação ficar ainda mais complexa. O título desse texto do Aprendiz de Feiticeiro é Na Floresta. Maravilha, obrigado, Alana, é isso mesmo. Então, é o segundo retorno, é a segunda ida dele à floresta, né? Não sei, acho que é nosso tempo, Gustavo, não sei se a gente tem que terminar obrigatoriamente ou se ainda que essa sala tem que ser usada, né, para outra, ou se a gente pode continuar. Infelizmente, a gente tem que encerrar, professor, por conta das próximas sessões. E aí a gente tem que fazer o convite para os participantes que eles possam desfrutar e aproveitar das outras atividades. Por isso que a gente precisa encerrar. Tá bom, obrigado, Gustavo. Obrigado, Alana, obrigado, Gisele, obrigado, Thales, obrigado, Francisco. Foi um prazer grande, né, acordar sexta-feira, nessa imersão de Carlos de Oliveira. Acordei bem cedo aqui para me preparar e espero vê-los pessoalmente em algum momento, já que todos nós aqui, né, temos em comum essa proximidade com Carlos de Oliveira, criando essa espécie de família crítica, né? Mas é isso. Obrigado. Nos vemos por aí, né? Ok, professor. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Olha o site da UFPB, tem evento de Carlos de Oliveira, gente, que eu estou organizando. Ah, que bom. Então, a gente finaliza a nossa sessão. Eu agradeço ao professor Leonardo pelas contribuições, a presença e participação de todos vocês. Lembrando que a nossa programação ela se estende até o dia 29 de outubro. Daqui a pouco, às 10 horas, nós teremos as sessões de trabalho, certo? Então, um abraço a todos, se cuidem e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, gente.